Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Gente, livro de João, capítulo 4, versículo 23 do livro de João. Amém? Livro de João, capítulo 4, do versículo 23. Boa noite, você que está comigo aí na live. Amém? Nós vamos falar hoje sobre as características de um adorador. Amém? O que um adorador tem, né, que uma pessoa normal muitas vezes não tem, né? O que um adorador ele tem? O que você precisa ter na tua vida para você realmente se tornar um adorador? Algumas características de um adorador. O adorador é uma pessoa completamente diferente da outra. Amém? Você precisa entender isso aí. Graças a Deus. Livro de João, capítulo 4, do verso 23. Vai dizer assim, ó, para mim e para você hoje: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vou repetir para você, livro de João, capítulo 4, do verso 23, Evangelho de João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha que maravilha, hein? Deus procura quem? Adoradores. E eu quero falar algumas características que tem na vida do adorador. Será que você tem essas características? Se você não tiver, procura buscar para você ter. Graças a Deus. Porque ele procura quem? Ele procura adoradores. Ele não procura cantores. Ele não procura pregadores. Amém? Ele não procura empresários. Não. Ele procura adoradores. E a primeira característica de um adorador, eu selecionei pelo menos 6 aqui, tá? Mas eu selecionei pelo menos 6 ou 7 aqui, tá bom, gente? A primeira característica que uma pessoa que é um adorador tem ou deve ter, ele tem a capacidade de dar volta por cima. Ele tem a capacidade de dar volta por cima. Muitos humilham, e muitas vezes ele perde, as coisas não vão muito bem, parece que está indo, de repente ele perde tudo, mas ele tem a capacidade de dar a volta por cima. Então eu falo assim para essa pessoa: dá a volta por cima aí, ó. Para de chorar. Para de chorar. Dá a volta por cima. Então, primeira característica de um verdadeiro adorador. Porque tem uns falsos adoradores, né? Tem uns falsos. Sabia? Tem uns falsos. Só para aparecer. Só para aparecer? O que? Os falsos? Então tem os verdadeiros, tem um falso. Eu não sei quem é você. Pergunta essa pessoa: quem é você? É o falso ou o verdadeiro? Pergunta. Amém, gente? Quem está com a gente na live? Então aí? De 10 não. Então, em primeiro lugar, é a capacidade de dar volta. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Olha aqui. Você que fica perdendo as nossas lives, estou falando nossa aqui, tá? Eu acredito da seguinte maneira, que você perde muita coisa quando você não ouve uma mensagem nossa. Na minha concepção de ver, na minha ignorância, né? Você que está comigo na live aí, quando você não ouve uma mensagem nossa, eu acho que você está perdendo. Eu acho que quando você não traz uma caneta também, você também está perdendo. Porque daqui a pouco ela vai falar: chega às 7 e você não lembra nem a primeira. Se você não traz a caneta para você marcar, como que você vai lembrar? Se eu não perguntar para você, qual que é a característica de um adorador? Aí você fala: você vai saber, gente, precisa anotar. É importante anotar, para você poder ficar lendo durante a semana. A primeira característica de um adorador, qual que é? Qual que é? Capacidade de dar volta por cima. Perdeu tudo, as coisas foram ruins, mas tá bom, é o seguinte, mas eu ainda estou vivo. É a história de Jó, por exemplo. Jó, por que Jó, a gente pode chamar ele de adorador? Porque é um homem rico, riquíssimo,
Ele perdeu tudo, mas ele deu a volta por cima. Hein? O que ele fez para dar a volta por cima? Não é sobre isso que eu estou falando? No outro culto eu te falo para você o que ele fez. Hoje eu estou falando sobre a capacidade da volta por cima. Então Jó foi um homem que ele deu a volta por cima. Ele tem uma característica na vida de Jó que ele fez para dar a volta por cima. Uma delas, de Jó, né? Ele é uma pessoa que ele começou a orar pelos amigos. Ele começou a orar pelos amigos. Quando começou a orar pelos amigos, Deus começou a restituir. Amém? Então começa a orar pelos teus amigos inimigos, amigos entre aspas de Jó. Porque aqueles amigos dele lá, só chegou na casa dele, na vida dele, só para condenar ele. Chegaram lá, ficaram uma semana calado. Depois de uma semana começou a falar: ó Jó, você perdeu tudo, tá aí, você está doente. É porque você está em pecado. Alguma coisa tem. E Jó se defendeu: não, eu estou limpo diante de Deus, estou reto diante do Senhor. É tanto que a Bíblia fala sobre Jó, que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a história de Jó começa a mudar quando ele começa a orar. Por isso a importância de você vir para a igreja. Se você não ora em casa, pelo menos aqui, você ora com a gente. Amém, gente? Graças a Deus. Então a primeira característica para me ser bem objetivo com você é capacidade de dar volta por cima. Porque tem gente que não tem capacidade não. A pessoa quando perde alguma coisa, ela se acaba. Aí, acabou minha vida. Acabou. Acabou não, gente. A vida continua. Então se você quer se tornar um adorador, não importa o que você vai perder na tua vida, amém? Não importa. Dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Amém? Elias foi a mesma coisa. Elias, ele, certo momento da vida de Elias, ele pediu a morte, não foi? Elias pediu a morte. Mas não importa o que aconteceu na vida do cara, ele deu a volta por cima. Nos últimos instantes da vida dele, ele atravessou o rio. Que rio que ele atravessou? Que rio? Rio Jordão, gente. Ele atravessou o Rio Jordão e veio uma carruagem, né? E aquela rede de um rio levou ele. Amém? Então ele deu uma volta por 50 profetas e mais Eliseu viu Elias, essa atitude de Elias. Olha que maravilha. Ele conseguiu, ele pediu a morte. Teve um momento na vida dele, não sei se já aconteceu isso com você, que você pediu a morte, mas Elias, um grande profeta, um grande homem de Deus, certa feita na vida dele pediu a morte, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Então, mais uma vez, fala sempre para essa pessoa: dá a volta por cima. E falei: isso, não importa o que aconteceu com você, como é que você está agora. É a primeira característica do adorador: dê a volta por cima. Quando eu aprendi isso, que eu tenho que dar a volta por cima, um adorador, Deus se agrada quando a pessoa dá a volta por cima. Quando eu vi os problemas, eu falei: dar a volta por cima. Eu dava a volta por cima. Ou seja, eu devia o bar de baixo e já passava por cima lá. Não é isso que eu estou falando não, hein, gente? Dá a volta por cima, o cara fica devendo o bar de baixo, dá a volta por cima. Não é isso que eu estou falando não. Dá a volta por cima é você superar o que você está passando, hein? Então, pessoal, o bispo falou que pode vir embaixo e dar a volta por cima. Segundo lugar, segunda característica. Eu falo isso porque eu caí do homem, mas no levantar, ele é de Deus. Amém? Por isso que a primeira característica é da volta por cima. Caiu do homem, mas no levantar do Senhor. Amém? Segunda característica que uma pessoa tem que ter, amém? Que Deus está procurando de um adorador. O valor de uma pessoa se mede nas coisas que ela é capaz de deixar para trás. Tem muita gente que não consegue deixar as coisas para trás. Fica sempre trazendo o passado no presente, gente. Você tem que ter a capacidade de deixar para trás o que já passou. Passou, acabou. Um abraço, gente. Eu digo uma coisa. Nós estamos aqui em São José dos Campos, eu e minha esposa, né? Nós temos uma casa simplesinha lá em São Paulo, mas para nós passou. Nós estamos aqui em São José, vamos batalhar para essa igreja crescer, vamos batalhar para a gente poder estar aqui em nome de Senhor Jesus, até onde Deus permitir. Graças a Deus. Então, para nós, eu não penso sequer naquilo até acabou. Amém? Acabou. A minha vida aqui agora, junto com vocês, eu e minha esposa. Graças a Deus, gente. Né? Então, em segundo lugar, o valor de uma pessoa se mede nas coisas que é capaz de deixar para trás. Veja bem que nós temos uma casa, eu pago aluguel lá, eu tenho um salãozinho meu lá, né? E a gente deixou tudo para trás lá. Quem está lá, na verdade, quem está tomando conta lá, na verdade, é o irmão da Regiane que está morando lá. Acabou que ele vai acabar morando na casa, porque, aliás, já está morando, vai viver na casa.
Porque não tem intenção nenhuma de voltar para lá. Quem está entendendo? Não. Então o valor de uma pessoa se mede nas coisas que ela é capaz de deixar para trás. Amém? É caminhar para frente, gente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Então, em segundo lugar, né, Deus está procurando pessoas que têm a capacidade de deixar as coisas para trás. O que passou, passou. Fala assim para essa pessoa, já passou, fala, já passou. Mas a pessoa começa a voltar para trás, gente. Passou. Já viu o que passou por ali, já viu que sofreu. Tu quer sofrer de novo? Então volta lá de novo, meu Deus do céu. Ah, rapaz, tem até a historinha de um comandante, né, que ele pegou todo mundo, falou, ó, seguinte, eu vou pagar para vocês vão comer, são marinheiros, não são marinheiros? Então vamos comigo, nós vamos na jornada aí. Aí pegou vários navios, colocou os marinheiros ali, né? E aí ele atravessou na alta ilha e falou, tira tudo que está nos barcos, tirou tudo, bota fogo no navio, botou, e era um monte de armamento que ele tinha. Ele falou, para que isso? Porque nós estamos numa guerra, né? E eles não queriam ir para a guerra, se falasse que era guerra, ninguém ia. E agora eles foram para a guerra e venceram a guerra, ou seja, bota fogo no navio, gente. Se você não botar fogo no navio nas coisas passadas, tu vai voltar lá atrás de novo. Amém, gente? Então, em segundo lugar, o valor de uma pessoa se mede nas coisas que ela é capaz de deixar para trás. Terceiro lugar, terceira coisa importante. Olha aqui, presta atenção, porque você não vai entender nada. Terceira coisa que você precisa ter para você se tornar um adorador na tua vida. Porque nós acabamos de ler que Deus procura adorador que adora em paz, espírito e verdade. Então nós estamos falando sobre as características de um adorador. Terceiro lugar, ele aprende a desaprender. Ele aprende, ó, a aprender, a desaprender para aprender. Vou repetir. Ele aprende a aprender, a desaprender. Ele aprende. Ele aprende a aprender, a desaprender para aprender. Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente vai passando os anos, a gente aprende tudo errado. Quer ver? Vou dar um exemplo para você que a gente aprende errado. Muitas vezes nós chegamos na igreja, a gente já chega na igreja, ei, tudo bem? Então, a gente não chega em silêncio. A gente, sabe, no primeiro lugar não reverencia o Senhor, não se ajoelha para falar, Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua casa. Não, a pessoa chega quando estiver chegando na casa dela. Por isso que, em terceiro lugar, ela aprende a aprender, a desaprender para aprender. Isso numa empresa também. Tem muita empresa que não pega pessoas que já tem um certo currículo, sabia? Porque a pessoa já tem um certo costume. Aí fica difícil ela desaprender. Então, em terceiro lugar, você tem que ter a capacidade de você aprender a desaprender para você aprender a aprender. É a realidade da vida. Você tem essa capacidade? Eu disse que eu não tenho. Eu sou teimoso, eu queria mula. Então, desculpa, você não é adorador. Porque tem muita coisa na Bíblia que você aprendeu errado. Eu vou estar falando aqui para você na sequência aqui. Tem muita coisa que nós aprendemos errado. Na própria entendimento da palavra de Deus, estamos na época da graça. Amém, gente? Quem está entendendo? Então, a terceira característica que um adorador tem que ter, ele aprende a aprender, a desaprender para aprender. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele aprende a desaprender para aprender a aprender. Por aí vai. Graças a Deus que eu falei para você anotar. Amém? Você viu que eu não anotei? Não anotei. Não anotei, mas eu sei. Entendeu? Estou dormindo. Quarto lugar, quarta característica que um adorador tem que ter, ele é visionário. Amém? Uma visão sem ação é só um sonho. Uma ação sem visão é só um passatempo. Agora, uma visão com ação transforma o mundo. Amém? Vou repetir para você. Em quarto lugar, ele é visionário. Ou seja, uma visão sem ação é só um sonho. Uma ação sem visão é só um passatempo. Agora, uma visão com ação transforma o mundo. Amém? O que significa isso? Você tem uma visão. Olha, eu quero montar uma grande loja. Eu quero montar uma loja. Você teve uma visão, ótimo. Mas se você não tiver ação, é só um sonho. Agora você tem uma visão de uma grande loja. Você tem uma visão, né? E
você tiver uma ação errada, é só um passatempo, porque não vai dar certo. Agora, se você tiver uma visão, amém? Uma visão, com uma ação certa, você vence na vida, amém? Então eu repeti para você, uma visão sem ação é só um sonho. Uma ação sem visão é só um passatempo. Agora uma visão com ação transforma o mundo. Nós começamos a fazer um trabalho aqui no alto do Alto de Santana ali, né? Alto de Santana? Vila Machado. Começamos a fazer um culto de domingo na Vila Machado. Já tem umas 5 casas querendo culto lá. Então no segundo domingo lá. Então uma ação com visão transforma o mundo. Então nós temos uma visão. Agora nós temos uma ação. Domingo à tarde nós estamos lá. 3 horas da tarde está convidado a estar conosco na Vila Machado. Todo mundo aqui. Domingo 3 horas para a gente poder. Amém? Graças a Deus. Então, em quarto lugar, um adorador, ele é visionário, ele tem visão. Quinto lugar, amém? Quinto lugar, o que precisa ter? Qual que é a característica que ele tem na vida dele, amém? Ele cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Segundo Pedro 3,18 diz, não anulamos, Gálatas 2,21, perdão, não anulamos a graça de Cristo. Eu até faço voto na minha igreja. Faço, você que está me ouvindo, eu faço voto. Mas o voto que nós fazemos, meu bispo, quando eu fizer um voto, eu sou abençoado, não, porque nós não anulamos a graça. O voto é para dar um up na tua vida, você precisa disso. Para dar um up na tua vida. De repente você está meio sonolento, não está orando muito. Então o voto vai fazer você orar mais em casa, você buscar mais. Por isso que nós fazemos. Mas nós não anulamos a graça de Cristo. Quando é que eu anulo a graça de Cristo? É quando você fala, eu vou ser abençoado. Você já anulou a graça. Porque você já foi abençoado na cruz. Quando você fala assim, eu peço para Deus me curar. Você está anulando a graça. Porque Ele já fez para você. Graça é favor imerecido. Você não merece nada, mas Ele já te deu. Glória a Deus. Amém? Graça é isso. Quando você fala assim, eu vou ser um grande cantor. Está errado, não. Já sou um grande cantor. Porque a graça me deu. Agora eu vou estudar, vou treinar para me poder chegar lá. Para aperfeiçoar, bem lembrado da minha esposa. Eu vou me aperfeiçoar. Então, amém? Então vamos ter entendimento da graça. A graça nós recebemos por herança. Amém? Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não anulo a graça independente da situação que eu estou vivendo. Amém? Se você ganha, se você perde, a tudo dá graças a Deus. Se você toma uma ralada do pastor, graças a Deus. A tudo dá graças. Em sexto lugar, quero falar só mais 2 só para a gente orar. Em sexto lugar, amém? É uma pessoa livre. A pessoa que é um adorador, ela não é contaminada por nada nesse mundo. Amém? Nada contamina ela. É uma pessoa livre. Você tem que ser livre. Amém? Livre. O pecado não terá domínio sobre vós, por não estar sobre a lei, mas sobre a graça. Nada pode dominar você. Se as suas emoções estão dominando você, mediante a situação, ainda você precisa buscar mais. Ainda você precisa orar mais para você se tornar um verdadeiro adorador. Quem está entendendo? Só que não, dependendo da situação, eu estou feliz. Dependendo da situação, eu estou triste. Não, dependendo de tudo, estou feliz. Morreu fulano de tal, glória a Deus, graças a Deus, vai com Deus, logo te encontro contigo, depende de onde foi, né? Depende de onde foi, né? Depois eu te encontro com, sei lá, depende. Quem está entendendo? Então, a pessoa livre, se você ainda é regido pelos seus sentimentos, se meio uma situação que acontece, né, você fica triste ou fica feliz, ou seja, você não é livre, mas você é preso, você ainda não é adorador. Você precisa buscar mais, precisa orar mais, se fortalecer mais na fé, graças a Deus, para você se tornar um verdadeiro adorador, em nome de Jesus. A gente vê a história dos discípulos, quando estava com Jesus, eles não eram convertidos, era? Não era. Eles não eram. Só foram se converter depois que Jesus morreu, ressuscitou e veio o Espírito Santo. Aí eles foram convertidos. E depois que eles foram convertidos, não tiveram medo. Amém? Olha, se você parar de falar de Jesus, eu vou matar você. Demorou, meu, agora? Demorou, bora. Entendeu? Pô,
É tanto que Pedro falou: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me coloca de ponta cabeça. Olha a estrutura do cara. Mas eu e você não. Se falar alguma coisa, mas já. Se receber uma notícia no celular, você não vai nada. Eu já nem durmo à noite. Pelo amor de Deus. Não é? Então você não é um adorador, você só acha que é. Porque o adorador, ele é livre. Amém? É livre. Graças a Deus, gente. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Não aquilo que o outro está dizendo que eu sou. Amém? Só aquilo que Deus está dizendo que eu sou. Diga graças a Deus. Então, em sexto lugar, é uma pessoa livre para adorar o Senhor, independente de toda e qualquer situação. A gente vê a história de Paulo e Silas. Eles estão lá pregando a palavra de Deus, prenderam ele, bateram, quando deu meia-noite, eles começaram a reclamar? Não, eles começaram a fazer o quê? Começaram a adorar o Senhor, te adoro, te glorifico, começaram a cantar. Olha, tem até aquela música que fala: um terremoto aconteceu aqui, não foi? Meia-noite deu um terremoto, que a cadeia de todos foram soltas. Então, independente da situação que você está vivendo, você vai cantar, você vai adorar. Diga graças a Deus. Então, para de chorar, seja livre em nome do Senhor Jesus. Não deixe essas emoções tomar conta de você, não. Graças a Deus, gente. Amém? Você também, a palavra também, viu? Você também. Nenezinha, entendeu? Graças a Deus. Sétimo lugar. Em sétimo lugar, importantíssimo. Sétima característica que o adorador tem que ter: ele não se corrompe. E para se corromper é tão fácil, hein? Para se corromper é tão mais. Você acha que é tão fácil para se corromper? Nossa, para se corromper, pai, nossa. Então, se você quer realmente se tornar um adorador de verdade, um adorador que realmente Deus está procurando, você, no mínimo, tem que ter essas características. Em primeiro lugar, capacidade de dar a volta por cima. Porque o cair do homem, o levantar de Deus. Segundo lugar, o valor de uma pessoa se mede nas coisas que ela é capaz de deixar para trás. Então deixa muitas coisas para trás, gente. Está uma nova vida hoje. Amém? As coisas dela passaram e tudo se faz novo. Terceiro lugar, ele aprende a aprender a desaprender para aprender. Entendeu? Aprendeu certo. Tem muita coisa na nossa vida que nós aprendemos errado. Então ele tem a capacidade de aprender a desaprender para aprender o certo. Amém? Quarto lugar, ele é um visionário, tem visão. Amém? Quinto lugar, ele não anula a graça de Cristo. Então não anule a graça de Deus na tua vida. Você já é abençoado, você é carta de Cristo, você é mais que vencedor, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Amém? Sexto lugar, você é livre para adorar o Senhor. Amém? E em sétimo lugar e último, ele não se corrompe. Amém? Não se... Como é que eu me corrompo aqui? Às vezes uma mentirinha, às vezes um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho não, gente. Se corrompa não. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Você que está em casa comigo também? Vamos orar. De repente você diz: eu quero me tornar um adorador, mas está difícil. Mas não. Vamos orar que Deus vai dar condições para vocês. Você vai ter força, unção, capacitação. Meu Deus, em nome do Senhor, eu oro para essa pessoa nessa noite aqui, quem está aqui nessa noite. De repente essa pessoa muito sensível ou hipersensível, ela não tem a capacidade de dar a volta por cima. Talvez essa pessoa, meu Pai, não consegue deixar as coisas para trás, não. Sempre fica focando no passado, Senhor. De repente essa pessoa, meu Pai, não tem a capacidade de desaprender o que aprendeu errado. De repente essa pessoa é uma pessoa que ela não tem visão. De repente essa pessoa que vive na lei, ela não vive na graça. Ou talvez essa pessoa seja presa a algum sentimento, Senhor. Ou então de repente essa pessoa é uma pessoa que se corrompe fácil. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje será uma pessoa diferente. A partir de hoje será uma pessoa, meu Pai, que vai buscar, meu Deus, a presença do Senhor. Que ela venha ser aqui hoje, nessa noite, meu Pai, crescido na graça e no conhecimento do Senhor, ó Deus. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fortaleça a fé de cada um nessa noite, nessa palavra simples e objetiva. Toca com o seu poder na vida desse que se encontra em casa. Em nome do Senhor Jesus, assim seja, amém. Graças a Deus. Olha aqui, vamos falar para você. O livro de Gálatas, capítulo 4, diz assim, ó: digo que todo o tempo que o herdeiro dessas promessas aqui, ó, ele é menino, ele não tem diferença do escravo, ainda que ele seja senhor da herança. Olha aí, você é senhor da herança, mas enquanto você for criança, você não vai receber as bênçãos de Deus na tua vida. Então, para se tornar um adorador, você tem que ter no mínimo essas características que eu falei para você, gente. Amém? Por isso que ele fala: procura alguém
que se colocasse na brecha diante do muro, no livro de Isaías, né? Não encontrei ninguém. Procurei alguém que se colocasse na brecha, ou seja, um adorador. Não encontrei ninguém. Por isso que ele fala, procura adorador. Cadê os adoradores? Cadê? Aí você pergunta a pessoa, o que é um adorador? Você olha, sei lá. Como é que... Tem que saber, gente. Graças a Deus, gente. A gente sabe tanto falar da vida do vizinho, da vizinha, não sabe? Conta uma história. Ela não sabe o que é adorador, amém? Então tá aí algumas Características. Vamos o quê? Características para você. Graças a Deus. Que Deus vai abençoar cada um. Hoje você que está comigo aí, ó. Eu queria pedir em nome de Jesus, se pudesse ajudar essa obra, que você fizesse um pix aí, ó. Ela vai deixar com você aí. Amém? Eu falo, ajuda essa obra aí, gente. Nós estamos aí batalhando aqui em São José dos Campos. Está uma luta. Mas eu creio que existe homem e mulher de Deus aí na live também. Amém? Quem vai te recompensar é Deus. Se você puder depositar aí, ó, ajudar a obra de Deus. Se você que não é dizimista, quer se tornar um dizimista, amém? Fala assim, manda um zap para nós. É o mesmo zap, né? É o mesmo zap, mesmo pix, tá? Manda para nós aí, tá? Menor está orando por você, em nome do Senhor Jesus. Vou chamar o Obreiro aqui para orar para a gente. Vem cá, Obreiro. Vai fazer a oração final aqui para mim e para você. É para nós, né, meu? Sou humilde, né? E reconhecer que todos nós precisamos de oração. Amém? Vem cá, Obreiro. Ele vai orar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém? Pode ficar de pé, vamos terminar o culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Sim, meu Deus, meu Pai, viemos te agradecer, meu Pai, por esse culto abençoado, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa levar todos debaixo da tua proteção, livrando e guardando, meu Pai. Essa palavra, meu Pai, venha cair no coração de cada um que ouviu, meu Pai. Que o Senhor encontre em nós verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito, mas também em verdade. Que encontre em nós também a característica de um adorador por excelência, que tudo que nós fizemos seja tudo para honrar o teu santo nome, e assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.